Língua portuguesa. Leitura. Livro D. Lição 4, aula 4. Olá, bem-vindos de volta. Essa noite, quem sonhou fui eu. Eu sonhei que estava dando aula para vocês. De repente, sabe quem chegou na nossa sala de aula? A Gisele Vargas. Ela própria. Vocês se lembram quem é a Gisele Vargas? Isso mesmo, a autora do nosso livro. Ela me contou muitas novidades. Inclusive me disse, sabe o quê? Que ela escreveu 5 livros para aquela coleção. E sabe o que ela sugeriu? Ela sugeriu para eu ler todos os livros para vocês. Ela jura que vocês vão gostar muito. Será que nós vamos ter tempo de ler todos esses livros? E você? O que você sonhou? Você sonha dormindo ou você também sonha acordado? Você sabe o que significa sonhar acordado? Será que existe uma receita para sonhar acordado? Correção do dever de casa. Vamos começar pela quadrinha? Vocês leram bastante? Página 45. Todas as coisas que dizes. Todas as coisas que dizes, afinal, não são verdade. Mas, se nos fazem felizes, isso é a felicidade. Agora, observem como eu vou ler. Todas as coisas que dizes, afinal, não são verdade. Mas, se nos fazem felizes, isso é a felicidade. Viram a diferença? Observaram como a gente pode ler de maneiras diferentes? E afinal, o que esse poema nos diz? O que ele diz para você, Alfa? Que a gente gosta de ser tapeado. Gosta de bajulação. É isso mesmo. A gente gosta de ser enganado, de ser bajulado. A gente gosta de bajulação. Vocês repararam no jeitão das duas meninas? Jeito de fofoca. É mesmo? Eu nem tinha reparado. E essa quadrinha é uma receita de quê? Que nome você daria para essa receita? Ah, interessante! Vejam só a sugestão. Receita para ser bajulado. Boa ideia! Todas as coisas que dizes. Receita para ser bajulado. Hoje nós vamos nos despedir das nossas receitas. A gente já aprendeu muito com elas, mas essa ficha vai nos ajudar a aprender mais algumas coisas. Qual o objetivo dos textos? A primeira pergunta é sobre o objetivo dos textos. Que tipo de texto é uma receita? Texto do tipo procedimento. Gênero, receita. E esse texto, ele é do tipo procedimento? Ele é do tipo do jogo Batalha Naval, que ensina como jogar? Que ensina a plantar bananeira? A apanhar a primeira estrela? Não, não é. É um poema. Receita poética. Mas se ele não é um texto do tipo que ensina a fazer alguma coisa, qual é o objetivo? O que nós conversamos na aula anterior. É um texto para imaginar. Para sonhar, ficar pensando na vida. E vocês? Vocês ficaram pensando na vida? Textos desse tipo servem para nos encantar, para nos sensibilizar, para tocar em nossa sensibilidade, para nos emocionar. A gente pensa com a cabeça, mas também pensa com o coração. Uma receita poética nos ajuda a pensar com o coração. B. Afinal, os textos são receitas ou poemas? A gente já falou sobre isso. Aliás, já falamos bastante. Afinal, receita ou poema?
poema. E por que o exercício diz, afinal, os textos são receitas ou poemas? Por que essa palavra afinal? Isso mesmo, é de propósito. A poetisa usou a forma de poema e o conteúdo da receita. Isso torna o poema ainda mais interessante. E ainda fez mais. Deu o título de Receitas Poéticas. Receitas poéticas. Afinal, são poemas, mas tem cara de receita? Tem conteúdo de receita, tem nome de receita, mas não é uma receita? C. Quais características dos textos mostram que eles são poemas? Alfa, o que você respondeu? O texto tem estrofes, versos, rimas. Beto, o que você respondeu? O texto usa uma linguagem para emocionar o leitor. Boas respostas, aliás, ótimas. E você? Você também deu uma ótima resposta? Identificou as características de poema nesses textos? D. Que características dos textos mostram que eles são receitas? Mas os textos não são receitas. Eles parecem, mas não são. Isso mesmo, Alfa. Parecem, mas não são. E você, Beto, o que você respondeu? Mesma coisa, parece, mas não é. Como é? Não, eu falei parece, mas não é. Mas eu respondi assim. Os textos têm características parecidas com uma receita, ingredientes, modo de fazer, mas não são receita. Item E. Escreva duas diferenças entre o texto Receita de Pão e uma receita culinária comum. Vamos fazer um quadro para comparar? Receita de pão, poema. Receita culinária comum. O que vamos escrever sobre o poema Receita de Pão? Nós estamos procurando diferenças entre os textos. Receita de pão, estrofes, versos, rimas. Receita culinária comum, ingredientes, modo de fazer, tudo organizado e separado. Vejam como ficou no quadro. Receita de pão, poema. Estrofes, versos, rimas. Receita culinária comum. Ingredientes, modo de fazer, tudo organizado e separado. Você gostou da resposta do Alfa e do Beto? Está correto, não é mesmo? Agora vamos examinar essa pergunta final. Não é uma pergunta qualquer. Página 37. É possível espantar a tristeza seguindo a receita do texto Receita de espantar a tristeza? E você? O que faria para espantar a tristeza? Temos aqui duas perguntas. A primeira, a gente já conversou sobre ela na última aula. É possível espantar a tristeza seguindo a receita do texto Receita de espantar a tristeza? O que vocês se lembram? É possível? Claro que não. Dessa forma, não. Mas a ideia está correta, não é mesmo? O texto sugere que a gente mude de atitude, mude de cara, faça alguma coisa bem diferente, até meio maluca, como plantar uma bananeira no meio da rua. Enfim, sugere uma série de atitudes, de ações para mudar o rumo. Levantar o astral. Boa, Beto, gostei dessa. E você, o que você faz para espantar a tristeza? Você vai seguir os conselhos da Rosiana Murray? Vai plantar bananeira no meio da rua? Fazer careta? Apanhar uma estrela? Receitas poéticas. Nós já identificamos muitas características poéticas nesses textos. Agora nós vamos procurar frases que mostram que é um texto poético. Como se chamam as frases de um poema, Alfa? Versos. Isso mesmo. Nós vamos procurar versos que indiquem que o objetivo é encantar, emocionar. Vamos procurar primeiro no texto. Receita de pão. Todos prontos?
Você também. Então vamos lá. Marque as frases. Mas o pão tem seus mistérios. Na feitura há que entrar. Um pouco da alma do que é etéreo. Que o tempo faça a sua dança. Até que o perfume do pão se espalhe pela casa e pela vida. Isso mesmo! Vocês identificaram corretamente as frases que são próprias de um poema. E você? Também identificou essas frases? Observou que elas são diferentes das outras? Como elas têm cheiro e sabor de poesia? Que o tempo faça a sua dança. Mas o pão tem seus mistérios. Você faria uma receita em que estivesse escrito assim? Mas o pão tem seus mistérios. Receita de espantar a tristeza. Agora vamos fazer o mesmo aqui com esse poema. Vamos procurar os versos mais típicos de um poema? Mande a tristeza para longe. Apanhe a primeira estrela. Muito bem, 2 frases. Mas bastam, não é mesmo? Dá o tom, muda tudo. O que nós acabamos de fazer? O que nós aprendemos? O que você aprendeu? Isso mesmo. Cada texto tem sua linguagem. Esses textos são poemas. Seu objetivo é emocionar. Por isso, usam a linguagem poética. Leitura. Vamos voltar mais uma vez à nossa receita de pão? Nós já sabemos que ele é um texto poético, mas ele não deixa de ser uma receita. Ele usa os elementos de uma receita para fazer poesia. Vamos pensar juntos? Quando escrevemos uma instrução, como nós organizamos as ideias? O que nós fazemos para apresentar os ingredientes, as instruções? Listas. Colocar em ordem. Numerar. E que palavras a gente costuma usar também para indicar a ordem? Você já entendeu o que estamos fazendo? De que palavras estamos falando para ordenar os passos de uma instrução? Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, depois em seguida. Isso mesmo. Então vamos fazer mais uma rodada de buscas. Todos prontos? Atenção total? Vamos procurar no texto receita de pão as palavras que ajudam a ordenar o texto. E você circule no texto essas palavras. Depois nós vamos conferir. Vamos conferir? Primeiro, depois, então, até que, não é receita, mas até que parece, não é mesmo? Primeiro, depois, então, até que. Viram como o poema é habilidoso? Ele joga o tempo inteiro com as 2 ideias, a ideia de receita e a ideia de poema. Um dia vocês vão escrever assim, tenho certeza. Fluência de leitura. Vocês sabem qual é a palavra mais usada no mundo? Alguma ideia? Alguém sabe? É a palavra ok. Ok e a indicação do dedinho para cima. Isso mesmo. Ok significa sim. Esta é uma palavra em inglês, mas no mundo inteiro ela é conhecida. Mas tem muita gente que só ouve não. Não pode, não tem, não faz isso, não amola, não posso. É muito não na vida, não é mesmo? Pois hoje nós vamos treinar nossos verbos usando a palavra não. Não des, não dê, não demos, não deis,
não deem. Agora eu vou falar depressa. Vem comigo? Não des, não dê, não demos, não deis, não deem. Não queira mal a ela. Não queira uma receita de pão duro. Não queiramos ouvir muito não. Não queiras plantar bananeira no meio da rua. Não queiram fazer essa receita. E rir. Quem não gosta de rir? Mas não pode. Agora não pode. Não rias. Não ria. Não riamos. Não riais. Não riam. Não riam. Eu disse não riam. Vocês estão seguindo a leitura dos verbos? Não sigas. Não siga. Não sigamos. Não sigais. Não sigam. Não sigas. Não siga. Não sigamos. Não sigais. Não sigam. Viram como podemos nos divertir aprendendo os verbos? Presente, modo imperativo. Verbos dar, querer, rir, seguir. Dá tu, dê você, demos nós, dai vós, deem vocês. Verbo querer. Quer tu, queira você, queiramos nós, querei vós, queiram vocês. Verbo rir. Ri tu, ria você, riamos nós, ri de vós, riam vocês. Seguir. Segue tu, siga você, sigamos nós, segui vós, sigam vocês. Presente, modo imperativo negativo. Verbo dar. Não des tu, não dê você, não demos nós, não deis vós, não deem vocês. Verbo querer. Não queiras tu, não queira você, não queiramos nós, não queirais vós, não queiram vocês. Verbo rir. Não rias tu, não ria você, não riamos nós, não riais vós, não riam vocês. Verbo seguir. Não sigas tu, não siga você, não sigamos nós, não sigais vós, não sigam vocês. Vamos ler todos esses verbos bem depressa, sem atropelar, sem errar. Vamos juntos? Dar. Dá, dê, demos, dai, deem. Querer. Quer, queira, queiramos, querei, queiram. Rir. Ri, ria, riamos, ride, riam. Seguir. Segue, siga, sigamos, segui, sigam. Presente, modo imperativo negativo. Verbos dar, querer, rir, seguir. Dar. Não des, não dê, não demos, não deis, não deem. Querer. Não queiras, não queira, não queiramos, não queirais, não queiram. Rir. Não rias, não ria, não riamos, não riais, não riam. Seguir. Não sigas, não siga, não sigamos, não sigais, não sigam. Ufa! Foi legal, não foi? Mas vamos voltar agora para aquela paisagem linda do Van Gogh. Aqueles campos amarelos, a Casa Amarela. Lembram que o Vicente havia acabado de chegar na Casa Amarela? Era de verdade ou ele estava sonhando? Vamos terminar de ler essa história? Depois de caminharem algum tempo, chegaram à casa onde Van Gogh vivia. Ela ficou conhecida como Casa Amarela. A Casa Amarela era um sobrado pintado de amarelo como manteiga fresca, como disse o próprio Van Gogh. Ele mesmo escolheu essa cor para a frente da casa. O amarelo é a cor da luz do sol, do calor e da felicidade, disse Van Gogh. Quando entraram na casa, Vicente viu que a sala estava cheia de desenhos, quadros e materiais de arte. As paredes eram brancas, o chão era de azulejos vermelhos.
Vicente observou que um dos cômodos da casa era o quarto de dormir. Ele era pequeno, tinha uma cama de camponês e uma mesinha cor de laranja. Em cima da cama havia um cobertor vermelho. O quarto tinha também 2 cadeiras amarelas. As paredes eram roxas. Tinha alguns retratos na parede. A porta do quarto era verde. A janela também era verde, com vidros amarelados. A janela aberta permitia a entrada da brisa no fim da tarde. Vicente voltou para a sala. Em um canto da sala, ele viu uma mesa. Em cima da mesa havia uma jarra cheia de girassóis amarelos. Na parede havia muitos quadros de girassóis. Van Gogh mostrava com orgulho o trabalho produzido pelos seus pincéis e espátulas. Ele explicou que as pinceladas grossas, muito carregadas de tinta, eram chamadas de impasto. Gosto de usar uma grande porção de tinta grossa. Coloco a tinta na tela em camadas grossas e brilhantes para que seu volume e a sua forma fiquem visíveis. Isso dá um efeito de alto relevo. Parece que o objeto está saindo da tela. Os girassóis pintados nos quadros eram formados por sombras de amarelo e marrom. O amarelo era com certeza a cor preferida de Van Gogh. E agora era de Vicente também. Van Gogh chamou Vicente para ver os desenhos. Eram desenhos de árvores, desenhos de pequenas casas, desenhos de estradas e desenhos de pessoas caminhando. Van Gogh gostava de riscar marcas e pontos. Ele contornava tudo com traços grossos e pretos. Enquanto olhava os desenhos, Vicente notou algumas linhas iguais bem próximas, uma ao lado da outra. Chamamos essas linhas de achuras. Elas são usadas para criar efeitos de sombras, explicou Van Gogh. Van Gogh desenhava belas paisagens com longas linhas em todos os sentidos, em pé, deitadas, uma ao lado da outra, cruzadas ou em forma de ondas. Outras vezes também desenhava com traços curtos ou com pontinhos espalhados. Alguns desses desenhos eram feitos com varinhas de bambu. O próprio Van Gogh colhia o bambu nas margens dos canais e nas beiras das estradas e cortava suas pontas. Ele usava esses pedaços de bambu para desenhar da mesma forma que se fazia com as penas de ganso molhadas em tinta nanquim. Vicente ficou muito tempo vendo os desenhos e seus detalhes. Ele percebeu que o artista registrava suas pesquisas de formas e luzes nos desenhos que fazia. Então Vicente viu na parede uma pintura que representava o próprio Van Gogh. O pintor sorriu dizendo: "Você está me reconhecendo neste autorretrato? É sinal de que meu trabalho é bom. Gosto de pintar a mim mesmo para me aperfeiçoar. Assim posso dominar minha técnica e acabo me conhecendo melhor. Fico horas em frente a um espelho, observando as expressões do meu rosto e tento passar para a pintura o que eu estou vendo." Vicente achou que o autorretrato era mais bonito que uma fotografia. Os olhos pareciam reais e tristes. Parecia que o pintor estava perdido em um pensamento distante. Vicente continuou olhando os quadros na parede da sala. Em uma outra parte da parede, Vicente viu a Casa Amarela em um quadro e perguntou: "Por que o senhor pintou todas as casas em volta de amarelo também?" Van Gogh sorriu e respondeu: "Eu aluguei esta casa com a intenção de criar uma grande escola de artes. Pintei de amarelo as outras casas também, como se todas fizessem homenagem à Casa Amarela. É aqui dentro que eu posso viver, respirar, pensar e pintar."
Assim que disse isso, o pintor olhou através da janela com seus olhos azuis. E Vicente voltou a ver um pouco de tristeza nos olhos de Van Gogh. Vicente notou que muitos dos desenhos e pinturas na casa representavam o sol. O menino perguntou ao pintor se ele gostava de pintar o sol. Van Gogh olhou o céu e disse: "Eu costumo pintar campos de trigo em pleno sol. Os campos de trigo, as árvores e as pessoas plantando são meus temas preferidos. E, acima de tudo, gosto de pintar um céu e um sol amarelos. É o sol que emite a luz que preciso. E é essa luz que faz brotar minha arte." Os dois conversaram tanto que nem perceberam que a noite tinha chegado. Van Gogh chamou Vicente para ver o céu. A vila estava quieta. As luzes amarelas brilhavam nas janelas das casas. Ao fundo, eles podiam ver a torre da igrejinha. O céu estava limpo, sem nuvens. Dava para ver as estrelas. A cor do céu era um tom de azul muito escuro, um azul profundo, quase negro. Isso dava uma sensação de imensidão à cena. "Estou fazendo muitos desenhos. São projetos que depois serão usados para criar algumas obras. Um céu estrelado é algo que eu gostaria de pintar. A esperança está nas estrelas. As noites nessa vila são muito belas. A noite pode ser muito mais viva e colorida do que o dia." Vicente ficou olhando o céu por longos minutos, respirando o ar puro de Arles e ouvindo os ruídos da noite. Assim, acabou cochilando. O gato Toulouse, atento a tudo, deitou-se no colo de Vicente. Talvez ele conseguisse enxergar muito melhor o céu de Arles com sua habilidade de ver no escuro. Depois de algum tempo, Vicente foi abrindo os olhos devagar. Ele logo percebeu que estava de novo no ateliê de Alberto. O livro que estava folheando mostrava uma página com uma das mais importantes obras de Van Gogh, A Noite Estrelada. Então Alberto abriu a porta e chamou: "Venha, Vicente, tem um lanche na cozinha. Sua mãe e eu estamos conversando sobre o meu jardim." Vicente continuou sentado olhando para o livro. Alberto continuou falando: "Você gostou mesmo da minha cadeira, não é? Só Toulouse sabe que ela consegue transportar a gente para lugares surpreendentes. Não é, Toulouse?" O gato desceu da cadeira em um pulo só. Ele esfregou a cabeça nos tornozelos do dono. Depois, esfregou o corpo e a cauda como se quisesse dar um abraço. Então levantou a cabeça e ronronou, enquanto fazia de novo seu ritual de boas-vindas. Vicente olhou A Noite Estrelada no livro que estava no seu colo e sorriu. Depois desceu com Alberto para lanchar antes de ir embora. Em casa, Vicente contou à mãe tudo sobre Van Gogh. Ele explicou direitinho como era a sua técnica. Contou quais são as obras mais importantes do pintor. Falou sobre como ele gostava das cores e da natureza. Contou também quais eram seus temas preferidos. Contou como era a sua casa. Contou como ele trabalhava. Falou sobre a grande variedade de desenhos e pinturas que ele fez. "Vicente, vejo que você gostou muito da casa do Alberto. Quanta coisa você aprendeu!" disse a mãe, feliz pelas descobertas do filho.
Naquela noite, Vicente sentou-se na varanda da sua casa e chamou a mãe para admirar o céu. Vicente contou mais um pouco o que aprendeu. Mãe, você sabia que o preto da noite é, na verdade, um azul profundo? Olhe lá! Em alguns pontos, o céu tem uma cor azul mais clara. O vento sopra misturando todos esses azuis. E as estrelas estão por toda parte, brilhando. Veja como elas espalham sua luz. A mãe sentou-se ao lado do filho, abraçou-o e disse: essa é a magia da natureza. Em todos os lugares que olhamos, ela brilha diante dos nossos olhos. Gostaram? O livro Uma Noite Estrelada faz parte da coleção de artes Pintura. O pano de fundo é a arte de Vincent van Gogh, chamada Impressionismo. Vicente é um menino que passeia com Van Gogh pelos campos, vê as mesmas paisagens em que ele se inspirava e aprende sobre as técnicas que ele usava para interpretá-las nas suas telas. Resumo da aula. Nesta lição, nós aprendemos muita coisa, muito vocabulário, muita expressão interessante. Mas o mais importante foi o que aprendemos sobre as linguagens. A linguagem de um texto de procedimento, a linguagem poética. E aprendemos também sobre a linguagem artística, uma outra forma de poesia. Como Van Gogh via a natureza, como ele percebia as cores e como ele retratava essas cores nos seus quadros. Já pensou se o sonho do Vicente tivesse sido verdade? Você já pensou em conhecer um grande pintor de verdade? Quem sabe você não será um grande pintor, um poeta. Você reparou que os pintores e poetas vivem olhando para as estrelas? Por que será? Vamos olhar para as estrelas? Até a próxima!